E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da proporcionalidade. E nesta aula nós iremos resolver alguns exercícios referente ao conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que nós já estudamos em aulas anteriores. Inclusive, pessoal, que ainda não assistiu essas aulas sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu vou deixá-las disponíveis aqui no card. Tudo que eu falo lá é muito importante para vocês compreenderem a aula de hoje, beleza? Então, vamos aos exercícios. Olha só, primeiro exercício, o que é que ele pede? Vê só. Em cada caso, determine a expressão da grandeza W, tá? No item A, W é diretamente proporcional à grandeza X e inversamente proporcional à grandeza Y. E aí, qual é a expressão de W que satisfaz essas condições aqui do item A? Antes de responder esse item, eu vou trazer aqui dois lembretes para vocês, tá? E esses lembretes, pessoal, eles são referentes às aulas que eu pedi para vocês assistirem anteriormente. Bom, vamos aqui ao primeiro lembrete. É o seguinte: se x e y são grandezas diretamente proporcionais, então y vai ser igual a k vezes x. Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores, tá? Se duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais, então vale essa relação entre elas. Ah, professor, e quem que é esse k aqui? Esse k, pessoal, ele é a constante de proporcionalidade. A gente vai utilizar esse lembrete para responder o item A. E o segundo lembrete é o seguinte, ó. Se x e y são grandezas inversamente proporcionais, então y vai ser igual a k sobre x, beleza? E novamente, esse k aqui é a nossa constante de proporcionalidade, certinho? Nós iremos utilizar esses dois lembretes para responder o item A e todos os outros. Bom, vamos ler aqui novamente o nosso item A. W é diretamente proporcional à grandeza x e inversamente proporcional à grandeza y. Qual vai ser a expressão de W? Muito simples, pessoal. Vamos colocar aqui a resposta do nosso item A. W vai ser igual. Notem que em ambos os casos a gente tem que ter a nossa constante de proporcionalidade. E aqui, como a gente quer determinar uma expressão única para o W, essa constante ela também vai ser única, certo? Então em todos os itens isso também vai acontecer. Nós teremos essa constante de proporcionalidade, o K. Agora eu sei que x é diretamente proporcional a W, então logo em seguida aqui eu já ponho vezes x, tá? Seguindo essa ideia aqui, ó, do nosso primeiro lembrete. E a grandeza y é inversamente proporcional a W. O que é que vai acontecer? Isso tudo aqui vai ficar dividido por y, atendendo o nosso segundo lembrete, certo? Então W é diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y. A gente pode tirar uma regra prática daqui, que sempre vai servir, que é o seguinte: a constante de proporcionalidade sempre vai aparecer, sempre, 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 tá? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, elas vêm aqui em cima, multiplicando essa constante. Se as grandezas são inversamente proporcionais, então elas vêm aqui embaixo, dividindo tudo, dividindo a constante, tá? Inclusive, isso daqui a gente pode escrever como uma fração única. Pode escrever assim, ó. K vezes x sobre y. Não tem problema nenhum, beleza? Eu sempre coloco a constante primeiro para não esquecer dela, certinho? Bom, pessoal, com base nisso, vamos responder agora o nosso item B. Responder o item B. O que é que ele diz? W é diretamente proporcional às grandezas A e B e inversamente proporcional às grandezas C e D. Olha só. Então, nesse caso, como é que vai ficar a expressão de W? W vai ser igual à constante de proporcionalidade, né? Que multiplica as grandezas A e B. Por quê? A e B são diretamente proporcionais a W. Então, vem aqui em cima. A vezes B.
Tudo isso dividido por quem é inversamente proporcional a W. Só que quem é inversamente proporcional a W aqui é C e D. Então, dividido por CD. E essa daqui é a expressão de W. A constante que multiplica A vezes B sobre C vezes D. Simples demais, né? E para finalizar, pessoal, vamos para o item C. O item C diz o seguinte, ó. W é diretamente proporcional às grandezas x, y e z e inversamente proporcional às grandezas u e v. Eu acho que vocês já pegaram a ideia, né? Como é que vai ser W aqui? W será igual à nossa constante de proporcionalidade, que vai multiplicar agora as grandezas diretamente proporcionais, que no caso aqui são x, y e z. X, y, z. Tudo isso dividido aqui pelas grandezas que são inversamente proporcionais a W. No caso é U e V. U, V, que significa U vezes V. Então, essa é a expressão de W nesse item C. É muito simples, né, pessoal? Tem muitas questões do Enem que, pasmem, cobra apenas isso na questão, para você determinar a expressão de uma determinada grandeza sabendo dessas informações. Vamos fazer mais um exercício referente a tudo isso que eu falei aqui. Bora lá. Segundo exercício, olha só o que diz aqui. A lei da gravitação universal, de Isaac Newton, estabelece que a força de atração F entre dois corpos é diretamente proporcional às massas m1 e m2 desses corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre eles, sendo g a constante universal da gravitação, determine a expressão de F. Pessoal, aqui só está tudo contextualizado, mas a ideia é exatamente aquela que a gente viu no exercício anterior. Quem que vai ser aqui a expressão de F, né? Que é a força de atração entre dois corpos. Então, F será igual à nossa constante de proporcionalidade. A constante aqui, pessoal, é representada pela letra G, ó, que é a constante universal da gravitação. Então, F vai ser igual a G, que multiplica quem? Agora, quem são as grandezas que são diretamente proporcionais a essa força? São as massas, ó. As massas dos dois corpos, M1 e M2. Então, aqui vai ficar M1 vezes M2. Tudo isso dividido pelas grandezas que são inversamente proporcionais. E aqui a gente tem apenas uma única grandeza que é inversamente proporcional a essa força, que é o quadrado da distância entre esses dois corpos. O que é que significa o quadrado da distância? É a gente pegar essa distância e elevar a 2, elevar ao quadrado. Então aqui fica d ao quadrado. O pessoal que já estudou esse conteúdo aqui em física vai saber que a fórmula é exatamente essa, né? A expressão da força de atração entre dois corpos. A constante universal da gravitação, que multiplica as massas dos dois corpos, dividido pela distância entre esses dois corpos ao quadrado. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se for com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, para a gente tentar explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!